Bem, voltando aqui para a última parte, né, que nós estamos aqui no... deixa eu mostrar aqui para vocês onde é que a gente está. Que a gente fez esse daqui, né, do ponteiro e tal, mas só que a gente precisa chegar nesse ponto aqui, né, onde a gente vai ter a horazinha aqui bonitinha. Também vamos ter aqui, no nosso caso, esses marcadores aqui, né, ó, 12 horas em números romanos, né. Então, pessoal, é o seguinte. Nesse caso, deixa eu só ver uma coisa aqui que eu achei estranho. Deixa eu ver aqui. Tão parecido sim. Vamos lá. Nesse caso aqui, pessoal, a gente precisa de uma função que faça a escrita de texto lá na nossa tela, né? Utilizando o OpenGL. Isso daqui não é tão trivial não, tá? Dá um certo trabalho. Então a gente vai ter que criar essa nossa função. Vamos aqui para o renderização e vamos criar uma função que vai desenhar o texto, né? Desenhar texto, onde a gente vai colocar uma string para ser escrito, né? Um texto aqui. Vamos colocar também a posição X e a posição Y que a gente deseja fazer a inserção desse texto, né? Lá na nossa tela. Nós temos essa daqui e temos uma outra função que eu queria fazer aqui para não ficar tão cheio, tá? É como se fosse ela vai utilizar essa de cima de desenhar o texto, só que eu vou chamar ela de desenhar algarismos, né? Desenhar algarismos, eu vou chamar de desenhar algarismos, tá? Desenhar algarismos romanos. Vou chamar ela aqui, que ela vai utilizar de cima, só para a gente poder organizar lá bonitinho, tá? Então vamos lá. Voltando aqui para antes da renderização, vamos utilizar aqui desenhar um texto, né? Onde a gente vai receber um X e um Y e o texto que a gente quer escrever. Peguei aqui desse site aqui, tá? Umas orientações. Ele está em inglês, esse é o link aí para quem quiser digitar aí, tá? Dá uma pausazinha aí, que eu acho que eu não vou lembrar de fazer isso, porque já são 2 horas da manhã e dá um certo trabalho, tá? Mas enfim. Outra coisa que eu também vou precisar, já que eu vou trabalhar com strings, eu vou utilizar o string.h, tá? Essa biblioteca aqui, eu adicionei ela já anteriormente, antes da gravação desse vídeo. Então, desenhar texto, a gente primeiro vai ter o texto, né? Claro. E a primeira coisa que a gente vai fazer, no caso, é posicionar o texto, tá? Posicionar o texto. Para fazer o posicionamento do texto, a gente utiliza essa outra função, que é a gl raster pos 2f, tá? E aqui a gente manda o x e o y no qual a gente deseja fazer essa nossa inserção. No caso aqui, o x e o y, eles deveriam ser do tipo float, tá? E não do tipo int. Então eu vou fazer essa modificação aqui. Então volta para cá, float, estou agora no renderização.h, tá? Float aqui. Pronto, temos esses dados aqui, já posicionei o texto, né? Agora eu vou colocar a cor do texto, tá? Cor do texto. Para isso a gente vai utilizar a gl colon 3f, né? Que no caso aqui do exemplo desse cara, ele não colocou 3f aqui, tá? Mas enfim, eu vou utilizar aqui. Na verdade ele colocou aqui, mas não colocou aqui. Eu não achei meio estranho. Mas enfim. Aqui eu vou colocar ele para um texto em preto, tá? Vou colocar ele texto aqui em preto. E agora sim é que a gente vai fazer a nossa... Eu vou colocar aqui um printf do log, né? Que colocar aqui desenhando texto, tá bom? Só vou fazer um logzinho aqui bacaninha. E a gente vai precisar de alguns dados, né? O i, e outro dado que a gente vai precisar é o tamanho do texto, né? Tamanho do texto aqui. Aí a gente utiliza strlen, né? E vem aqui e coloca o texto para pegar o tamanho do texto para a gente agora desenhar. E agora finalmente ele desenha o texto, tá? Aí ele vai desenhar aqui da seguinte maneira, né? Ele vai do i do 0, do i menor do que o tamanho do texto, o i mais.
E aqui a gente vai utilizar GL bitmap caractere, tá? Essa parte aqui, onde a gente vai mandar a fonte que a gente quer. Essa daqui já é uma fonte padrão, tá? Dos próprios sistemas. E aqui a gente vai colocar o texto e vai ir colocando caractere por caractere, tá? Então dessa forma aqui eu já consigo escrever algum texto na tela, né? Vamos colocar aqui só para fazer esse teste, desenhar texto. E aqui a gente vai mandar um texto que eu vou chamar ele de Hello World, tá? Hello World aqui. E aqui a gente vai colocar a posição que eu quero na posição 0 e 0, tá? Não quero modificar a posição, eu quero que ele se escreva na origem. Uma coisa interessante nesse caso é que a gente ainda não fez aquela de essa outra função aqui que eu coloquei, né, desenhar algarismos. Eu vou só colocar ela ali só para não dar erro, tá? Então vamos colocar ela bem aqui, tá? Já já a gente vai trabalhar nela. Então vamos colocar um make só para a gente verificar se realmente está conseguindo desenhar o texto. Aqui ele desenhou Hello World e ele colocou em vermelho, né? Só que eu não quero em vermelho, eu quero a cor preta, né? Deixa eu verificar aqui. GL Color 1.0, não entendi. Ponte. Não, eu não quero a GL Color vermelho não, eu quero preto, 0.00, como está aqui, né? Deixa eu ver aqui, desenhando o texto. Vamos verificar aqui o que pode ter ocorrido de problema, né? GL World, interessante, porque ele está colocando como vermelho e não é para ser vermelho. Muito estranho essa parte aqui. Deixa eu verificar uma coisa. Por exemplo, eu quero colocar um aqui, né? Por exemplo, eu vou colocar um aqui. Vamos identificar se esse é o problema aqui da questão da cor. Tá dando esse problema, né? A questão da cor. Deixa eu olhar o outro código, que nele eu fiz algumas coisas. Ponteiro, texto hora, né? Aqui escala, aqui desenhar texto. Sim, a cor parece que ela tem que ser definida antes do raster pos, né? Eu acho que é isso que estava causando um problema ali. Então vamos definir a cor do texto antes do raster pos aqui, que é a única coisa que eu estou identificando aqui de diferente no texto no qual eu estava fazendo. Vem aqui, configuração, está desenhando. Agora sim ele está atendendo a cor, tá? Ele foi colocado uma cor. Agora sim, colocar o preto, né? Ele vai fazer a renderização corretamente. Pronto, agora o Hello World, né? Ele está posicionando aqui no 0 e no 0, tá? Então aqui a gente vai posicionar alguns textos, né? Por exemplo, utilizando lá essa parte aqui, ele já está funcionando. Aqui já está ótimo para mim. Agora o que a gente vai fazer é desenhar os algarismos romanos aqui, tá? A gente vai fazer cada um deles, o 12 horas e o outro. Para poupar tempo, o que eu vou na verdade fazer aqui é copiar o que eu já tinha feito antes, tá? Eu vou copiar aqui na questão do texto, tá aqui. É que ele demora porque tem várias coordenadas aqui, tá? Então eu vou copiar essa parte aqui, porque eu já trabalhei nela. Mas basicamente você chama o desenhar texto, tá? E passa o texto e as coordenadas, tá? Por exemplo, as coordenadas que foram definidas, na verdade nem vai funcionar aqui porque elas estavam normalizadas, né? Aqui eu já vou ter que fazer diferente. Realmente eu vou ter que fazer tudo de novo aqui, tá? Então aqui eu vou chamar desenhar texto. Eu vou colocar aqui o texto das 12 horas, né? 12 horas, no X ele vale 0 e no Y ele vai valer 40, né? Por exemplo, vamos verificar se dessa forma a gente consegue colocar lá
coisa, desenhar algarismos romanos, tá? Vou chamar aqui, desenha os algarismos romanos, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos chamar aqui, vamos ver a função e vamos ver onde é que o 12 foi parar. Ele foi parar lá em cima, ele tem que ser um pouquinho mais para baixo. Aqui nós colocamos o 37, né? Nesse caso aqui, o círculo vazado, 37, ele deve ser um 35. Então vamos colocar aqui na posição 35. Vou fazer aqui. Aguardar um pouquinho, 35 já baixou bacana, vamos colocar menos, né? Vamos colocar aqui 32. Já foi bacana, 32 já foi bacana, vou colocar um 33, eu acho que se encaixa melhor ali, tá? Então vou fazer aqui, 33, vamos verificar, tá aqui, pronto. Só que eu vou dar uma puxadinha aqui no X, eu vou colocar aqui menos 3, né? Eu acho que colocando menos 3 aqui, eu acho que ele vai se posicionar melhor. Menos 3 já foi um pouquinho demais. Coloca aqui um menos 2, né? Menos 2 aqui para verificar. Menos 2 já ficou bacana, já ficou bem legal aqui, tá? Agora vamos posicionar, no caso, a gente vai posicionar no... deixa eu verificar aqui, 12, a gente agora vai posicionar o 6, tá? Que é logo abaixo. Vai desenhar texto, a gente vai colocar aqui o 6. O 6 é o VI, né? Aqui a gente coloca menos... A gente colocou menos 2, colocar aqui um menos 1 e menos 33, tá? Já que é para baixo que ele vai ficar o 6. Então a gente vai colocar aqui para posicionar, né? Questão do 6. Ó, o 6 ficou posicionado lá embaixo. Eu acredito que até um pouquinho mais ele dá para dar uma baixada, tá? Então aqui a gente vai abaixar aqui uns 35 mais ou menos. Aqui é no olho mesmo, tá? A gente vai fazendo porque eu não consigo fazer uma medida já exata não. E aqui a gente coloca o menos 2 porque ele ficou ali meio que desregulado, tá? A gente vai fazer em pares, tá? Não, menos 2 já foi ruim pra caramba. Menos 1.5, né? Menos 1.5 eu acho que já equilibra bastante aqui. Pronto. Até que ficou legalzinho. Outra coisa que a gente vai fazer agora é o valor do 3, né? Eu vou até pegar como referência esse nosso daqui, tá? Vou pegar ele como referência só pra gente ir visualizando aqui. Então é o 3. Então o 3 e o 9. Então a gente vai fazer aqui em pares. O 3 vem pra cá, desenhar texto. Aí 3 aqui. Aí eu vou colocar ele para mais ou menos uns 35 no X. Quer dizer, uns 33 no X e colocar 0 aqui no Y, né? Vamos ver como é que ele se posiciona. Aqui o 3 já ficou bem aqui, ó. Ele já não ficou tão legal, né? Eu vou dar uma baixada nele no Y, umas 2 unidades aqui, menos 2 unidades e colocar aqui não 33, mas um 30, né? Vamos ver aqui se ele fica bacana. Ó, o 3 já desceu até demais, não ficou legal. Aqui eu acho que é 0.5, né? Dá uma descida aqui de 0.5, que é o valor que ele vai ter ali. Agora ele ficou bacaninha, né? Ficou menos 0.5, eu acho que já deu pra dar uma disfarçada bacana aqui. Vamos dar uma expansão aqui. Até que ele fica bacaninha ali naquela posição, né? Não tem como achar uma posição tão perfeita para ir. Mas vamos lá. O 3 agora a gente vai fazer o 9, né? Que é o par dele. Então a gente coloca aqui, desenhar, texto. Aí vamos aqui fazer o 9.
O 9 a gente vai colocar mais ou menos menos aqui, menos 30, e o menos 0.5 aqui, tá? Vou colocar aqui ponto e vírgula. E aqui a gente vai fazer essa operação. Aí menos 30 já não ficou legal, ó. Vamos colocar aqui um menos 33, né? Para ver se ele se posiciona de uma maneira melhor. Ó, já foi se posicionar ali melhor. Então aqui não é menos 33, eu vou colocar menos 35, né? Menos 35 já ficou bacana, já ficou bacana. Eu vou utilizar aqui não menos 0.5, vou utilizar aqui acho que um menos 0.7, né? Acho que fica melhor. Eu acho que a fonte ela é 13, né? Ó, já ficou melhor, ficou bem melhor aqui. Pronto, o 3, o 9 ali já ficou bacana, né? O 9, 10. Agora vamos fazer agora o número 1, né? O 1 aqui. Então a gente vai fazer aqui, desenhar, texto, e vamos utilizar aqui o 1 aqui, ele vai ser meio que no olhômetro mesmo, tá? Então aqui eu vou colocar ele na posição mais ou menos ali, deixa eu ver, metade dá um 15 aqui no X, e colocar aqui deixa eu ver, no Y, um 29, né, talvez um 15 e um 29 para colocar o número 1, né. Olha, quase que a gente acerta de primeira, né? Então aqui não é 15, aqui é 16, e aqui a gente abaixa uma unidade aqui, tá? Pronto, um ali já ficou numa posição bacana, gostei da posição que ele ficou. Então agora a gente vai para o 2. Vai desenhar texto. Agora o 2 aqui. O 2 ele vai estar na posição mais ou menos ali 16. Não, acho que ele vai estar no 20 ali. E vai baixar para o 16 aqui no Y, tá? Vou colocar esses valores aqui e verificar como é que eles vão ficar ali. Como é que eles vão se comportar. O 2 já ficou muito para cá. Se eu empurrar ele um pouquinho mais, eu acho que encaixa melhor. Então eu vou colocar aqui, colocar um 30, né? Talvez ele se encaixe melhor. 30 já foi demais, ó. 30 já foi demais, então ele deve ser um que? Um 28, né? Acho que um 28 eu acho que ele bate certinho. Então, olha, um 28 já foi muito bom, só que não foi tão excelente, né? Vamos só aqui para um 27. Já foi bacana. 27 já para mim já tá satisfeito, tá? Eu já estou satisfeito com ele. Agora vamos para o 4, né? Vamos para o 4, desenhar texto, e aqui a gente coloca o 4 e coloca aqui o 16, né? E aqui menos 28, né? Vamos verificar se o 4 ele vai bater com... Não, aqui na verdade é 27 e... Epa, não, aqui eu errei aqui. Pronto, aqui é 27 e menos 16, né? Porque ele vai estar aqui abaixo do 3 aqui. Vamos ver aqui se ele vai bater direitinho, né? Olha o 4, quase que ele fica perfeito, tá? Eu acho que ele, um 18 aqui, eu acho que ele já fica na posição correta. Ok, pronto, agora ele ficou 4 aqui, ficou legal. Agora vamos lá para o 5, né? Vamos para fazer aqui o do 5 aqui. Desenhar texto. Agora vamos para o 5. O 5 ele vai estar na mesma posição do 1, né? O 1 ele está o que? Ele está 16, posição aqui menos 28, né? Talvez dê certo aqui, tá? Questão do 5.
Olha, o 5 quase que fica legal. Então a gente reduz aqui para menos 30, né? Vamos verificar como é que ele vai ficar ali no 30. O 30 ele já ficou bacaninha, só que ele tá um problema aqui no eixo do X, né? Vamos colocar aqui 17. Avançar um pouquinho mais para a direita. Cá em cima do pontinho. Pronto, ele já tá ali, já tá bacana aqui já. Tá? Perceba que o ponteiro do segundo ele está atrás da palavra, tá? Já a gente resolve esse problema, viu? Então agora a gente vai para o 7, desenhar texto. Então a gente vai aqui para o 7. O 7 ele deve estar ali na posição, deixa eu ver, menos 16 e menos 30, né? Mais ou menos aí. É menos 30, deve estar nessa posição mais ou menos aí. Está ali na mesma altura do coisa. Então aqui ele só tem que menos, não 16, mas um 18 aqui, eu acho que já resolve o nosso problema aqui. Tá? E aqui é no olhômetro, tá, pessoal? Pronto, o 7 já está posicionado corretamente. Agora o 8, né? A gente vai agora para o 8. Estamos quase lá, quase terminando. Texto. E aqui nós vamos colocar o 8. O 8 a gente vai posicionar ele menos 20 e menos 28 mais ou menos, colocar nessas dimensões. Talvez seja essa a dimensão correta. Vamos lá. Ixi, na verdade passou, foi longe, né? Eu tenho que reduzir no Y, aqui eu vou colocar um menos 30, vou colocar um menos 20, né? E aqui menos 25 mais ou menos. Ver como é que ele vai se comportar, onde é que ele vai se posicionar, né? Olha, já se posicionou melhorzinho aqui. Questão... Não, na verdade eu alterei foi o 7, né? O 7 não é para ser alterado. Cometi um baita de um erro aqui. Então aqui é menos 25 mais ou menos, menos 28, né? Vamos verificar aqui como é que ele se comporta o 8. Olha, ele aqui tem que subir um pouquinho mais, né? Subir um pouco mais, então reduzir aqui para menos 20, né? Vamos ver aqui como é que ele vai se posicionar aí. Menos 20 já foi bacana, ele só tem que ir um pouquinho mais para a direita ali, então ele tem que ser menos 30, né? Menos 30 eu acho que já se aproxima do que a gente quer. Pá. E subir um pouquinho mais, né? Aí fica nesse jogo aqui de encontrar, né? Porque essa parte de texto realmente ela é um pouco complicada. Até na hora que a gente faz o redimensionamento, ele faz uma alteração como vocês podem ver aqui, ó, ele meio que se distancia, ó. Ele vai se distanciando, fica uma coisa mais esquisitinha. Mas é o que dá pra fazer, né? Então agora a gente está no 9, agora a gente vai fazer o 10, né? Vamos lá fazer o 10. Desenhar, texto. Agora o 10 aqui. Então 10 a gente vai posicionar ele mais ou menos em menos 18 e 30, né? No eixo Y aqui positivo. Vamos verificar se ele vai posicionar. É o 10 e depois só é o 11 e a gente finaliza. O 10 foi demais, né? Ele é um pouquinho mais para baixo, então no caso ele é para ser um 18 aqui. Tá? Coloca aqui um 18. Ó, ele já está posicionado aqui, eu só preciso afastar ele um pouquinho mais para cá, né? Então para afastar ali eu tenho que ser mais ou menos um 28 aqui, menos 28. Vamos verificar aqui se ele vai para essa posição. Quase, tá? Menos 29 eu acho que já funciona. E reduzir aqui para o 17, tá? 17 ou 16, eu acho que 16. O 16 eu acho que ele vai ficar mais bacana. Não, ele ficou até que ficou legalzinho, né? Mas deixa eu reduzir aqui para o 16 e aqui reduzir para o menos 30, né? Afastar um pouco mais para nossa esquerda. Pronto, agora o 10 ficou ali posicionado bonitinho. Agora vamos para o último, né, que é o 11.
desenhar texto. Agora a gente vai para o 11. Para o 11 a gente vai utilizar, deixa eu ver aqui, menos 30, menos 25 e posição 18 aqui, né? Vamos aqui para o 11. O 11 eu preciso subir ele um pouco mais, né? Então subindo um pouco mais, eu vou ter ali uns 25 mais ou menos. Reduzir também aqui a distância, eu vou posicionar ele um pouco mais para a direita, para ter menos 20. Fazer aqui a configuração, vamos lá. Quase um pouquinho mais para cima. Então aqui mais ou menos um 29. Vamos ver aqui se ele vai ficar numa posição melhor, né? Aqui quase perfeito aqui, menos 29, ele é um 28, ele deve ser um 28. E aqui um menos 19, tá? A gente posicionar um pouquinho mais para a direita. Pronto, agora sim tá ali perfeitinho o 11, tá? E assim a gente já posicionou. Só que você pode perguntar assim, poxa, Vantes, como é que você colocou, por exemplo, aqui para ficar a hora, né? Tanto digital como analógica nessa posição aqui. Meu caro colega, você vai fazer o seguinte, ó. E outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, os algoritmos romanos ele tem que ser depois do ponteiro dos segundos, antes dos ponteiros dos segundos, tá? Para que o ponteiro dos segundos passe por cima dos algarismos. Então essa parte ela deve ser colocada aqui nessa ordem aqui, tá? Que ele vai pintando aí por causa do negócio do ZBuffer, ele vai, ó. Agora sim o ponteiro, quando você perceber, ele vai passar por cima, tá? Então ótimo, agora sim. E aí, Vantes, como é que faz aquele desenhar o texto ali? Você vai fazer o seguinte, cara, desenhar texto, e aqui você vai mandar uma string que a gente vai fazer ela lá em cima, tá? Essa string é o horário digital, tá? Ela é uma string, ela vai se posicionar mais ou menos ali no... deixa eu ver aqui, menos 20 e na posição 0 aqui, né? Para colocar ela mais ou menos nesse cantinho aqui. E aí, né? Como é que eu faço aqui o horário digital? O horário digital, você vai declarar essa variável lá nas globais, tá? Aí você vem aqui, ó, coloca ela, um char, horário digital, tá? Esse horário digital, aqui a gente só contar os caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres, né? Então a gente coloca aqui 9, porque sempre tem um barra N ali, tá? Então aqui é o seguinte, o horário digital a gente já definiu aqui, só que ele tem que ser atualizado, tá? Ele tem que ser atualizado lá na função de atualizar. E como é que eu faço isso daqui, né? Você faz assim, ó. Você vai utilizar uma função chamada atualiza o horário digital. Você vai utilizar essa função aqui, ó, sprintf, tá? E aqui tu vai mandar o horário local, o horário digital, aqui o formato dele, que é o 2D, né? Aí 02D, aí 02D, tá bom? É como se você estivesse fazendo um printf, tá? Mas só que a gente coloca dessa forma aqui e vai passar a data hora atual, o TM hour, tá? Que é a hora local. E o data hora atual, TM minutes, né? E por último data hora atual, tá? Hora atual, TM seconds, tá? A questão aqui dos segundos. Então aqui, ó, fazendo dessa forma, a gente vai ter o nosso relógio digital ali também, ó, como vocês podem ver, tá? Só que ele está numa fonte diferente, tá? No caso aqui do anterior. Mas aqui ele está aqui, ó, tá? Tá bonitão aqui. Se eu der uma leve rebaixada, eu vou dar uma leve rebaixada aqui na coordenada dele. Aí eu volto aqui para a questão da renderização. Deixa eu verificar aqui.
desenhar e tal, só dar uma leve descida aqui de menos 0.7, né? Aí eu acho que ele vai ficar bem posicionadozinho, bem na mesma linha do 9 ali, ó. Pronto, tá? Acho que ficou ali mais ou menos igual. Enfim, pronto, agora esse é o relógio analógico, tá? Feito em OpenGL, espero ter ajudado. Temos aqui o debug, né? O log, né? Que são as informações que vão ser repassadas aqui, tá? Ó, cada interação aqui, fala preenchida e tal. Esses logs sempre é bacana pra gente ter como para analisar como é que o código está se comportando, beleza? Então é isso aí, deixa eu fechar aqui. E na finalização é só colocar um comentário aqui, desenha o relógio digital, tá? Pronto, desse jeito aqui, esse código vai estar disponível no GitHub e vocês podem acessar na descrição, tá? Na descrição de cada um dos vídeos dessa série. Até mais, pessoal.